cuida da sua esposa. Ontem eu estava conversando, ministrando com os irmãos de uma comunidade, uma igreja da cidade. Eu estava dizendo, você tem a esposa que você quer, você tem o marido que você quer. Né? Se você é uma só carne, se você cuida da outra metade, que é a sua carne, você vai se ralar. E uma esposa feliz, um marido contente. Diga aleluia. Irmão, pensa, isso é sabedoria. Uma esposa feliz, você abençoado. Uma esposa angustiada, você na angústia. Né? Uma esposa angustiada, triste, você na esperança. A ver navios. Cuide da sua esposa. Cuide dos seus filhos. Eu estava falando ontem, quando uma criança não tem um pai, porque o pai foi morto pelo tráfico, está preso em virtude de delitos, a gente fica muito triste, mas isso é uma consequência do pecado. Mas o triste é quando a gente vê filhos perdendo os pais para a igreja. Pais que ficam 6, 7 dias por semana dentro da igreja, fazendo a obra de Deus, e esquecendo da obra principal, que é cuidar da família. E aí a gente vê esses números, né, de desviados em presídios e tanta coisa. Então, quer um conselho? Cuide do jardim que Deus te deu. E o nome do jardim que Deus te deu se chama família. Posso ouvir um amém? É o primeiro jardim que Deus te deu. Se você cuidar desse jardim, depois Deus vai dar outros jardins para você. E você vai cuidar dos outros jardins que Deus vai dar para você. Aqui a igreja, o chamado pastoral, esse lugar que Deus me colocou é um jardim. Mas esse não é o meu primeiro jardim. Meu primeiro jardim se chama Viviane, se chama Vitória, se chama Isabela. E é tão bom cuidar desse jardim, irmão. Dá trabalho. Gasta. Eu tenho 3 mulheres, gasta. O laço tem que combinar com o sapato. Por que tem que combinar? Onde é que está escrito? Mas tem que combinar, entendeu? Eu quero uma sandália, mas você tem 14. Mas essa aqui é uma cor que eu não tenho. É difícil para a gente entender. Um terno eu tenho há 18 anos, a gente é resolvido. A mulher não, né? Mas cuide dela, cuide do seu marido. Você vai ter um jardim lindo. E eu vou dizer eu te abençoo com uma palavra. Se você entender isso e praticar isso, toda viração do dia o Senhor vai te visitar. Como era no Éden. Toda viração o Senhor visitava. Deus visitava Adão. O Senhor vai visitar a tua casa se você cuidar dela. Eu te abençoo com isso. Amém? Quero ministrar essa noite. Eu acredito que essa palavra é para mim. E eu acredito que se encaixa no coração de algumas pessoas aqui. Eu queria falar de um Deus de chances. Eu quero pregar sobre um Jesus de chances. Um Jesus que dá chances. Quero falar sobre esse Jesus. Nosso Deus é um Deus de chances. Nosso Deus, ele é um Deus de chances. Você conhece aquela história da mulher que foi pega em adultério e foi arrastada pelos cabelos, pelo braço até a presença de Jesus? Aquela mulher, segundo a lei dos judeus, segundo a lei de Moisés, ela deveria ser apedrejada. Era o que dizia a lei. Então aquela mulher foi pega em ato de erro, ela pecou. E quando ela foi levada até Jesus, a vida dela acabou ali. Por que ela acabou ali? Porque os fariseus e os mestres da lei que trouxeram aquela mulher sabiam que a consequência do erro dela seria o apedrejamento. Então o apedrejamento era uma questão de tempo. Era uma questão de chegar até Jesus, e Jesus, sendo um rabino, na cultura, o que eles esperavam que Jesus dissesse? Olha, essa mulher foi pega no adultério, apedreje. Era o que está escrito, não é? Porém Jesus, olhando para aqueles homens, disse: olha, quem não tiver pecado entre vós, atire a primeira pedra. E do mais velho ao mais novo, abre aspas, abre um parênteses. Por que do mais velho ao mais novo? Porque normalmente o mais maduro entende primeiro. E os mais velhos foram saindo, os mais novos também. Ficou um gurizinho com 15 anos com uma pedra na mão: eu tenho que tacar. E foi embora também, porque ninguém teve coragem. E aquela mulher, eu não sei você, mas eu leio assim, teve uma nova chance. Ela teria, aquele dia ela terminaria sepultada. Era o veredito, era a lei, não tinha outra saída. Acabou para ela.
ela deveria ser apedrejada. E aí, Jesus vem, atravessa a vida daquela mulher e, de repente, ela tem uma nova chance. Deus dá uma nova chance para ela. Zaqueu, você conhece a história de Zaqueu? Quem já cantou como Zaqueu, eu quero subir? Eu lembro que isso aí cantava na casa do rock. Cantou tudo quanto é canto, como eu não aguentava mais. Desce da árvore, Zaqueu. Como Zaqueu, quero subir mais alto que... E como Zaqueu... E a gente conhece a história de Zaqueu, sim ou não? E Zaqueu, ele teve uma nova oportunidade também de começar honestamente. Porque a Bíblia fala que ele defraudava, ele roubava, ele era coletor de imposto, ele roubava do povo. E Zaqueu teve um encontro com Deus. Jesus olhou para ele, para cima da árvore: desce daí, Zaqueu, eu vou para tua casa. E Zaqueu, vamos, então vamos. Aí ele entrou na casa de Zaqueu e entra na minha casa. E aí Jesus entrou e fez o que fez. Você conhece a história, conhece a música, e mudou a vida de Zaqueu. E Zaqueu teve uma nova chance de começar a semana dele, o dia dele, sendo honesto. Ele falou: aquele que eu defraudei, eu vou devolver 4 vezes mais. Aí a partir de hoje houve mudança naquele lugar. E Jesus falou: entrou salvação nessa casa. Zaqueu teve uma chance de recomeçar. A viúva de Naim, você conhece a história? Ela estava caminhando dentro do caixão estava seu filho. E a viúva de Naim estava indo enterrar o filho. Acabou. Não tem mais chance. Humanamente falando, acabou. E ela encontrou a caravana do luto, se encontrou com a caravana de Jesus, e aí dá problema. Porque sempre que Satanás e o medo e a mentira encontra com a verdade e com a verdade e a luz vence. E Jesus encontrou aquela caravana, ele para tudo, toca a mão no caixão, no esquife, para os mais eruditos. E ele para o cortejo. Você sabe, não pode parar um cortejo. Um cortejo, ele é aberto. Nem no trânsito pode ser, ele não para nem sinal, um cortejo não para. E Jesus para tudo. Ele fala: peraí que eu vou dar uma chance para esse menino, eu vou dar uma chance para essa mulher. E ele toca, e aquele menino, ele levanta aquele menino, e aquela mulher que ia dormir, lamentando e chorando o filho que partiu, jantou com ele aquele dia. Tomou café da manhã no outro dia, mandou para a escola. O menino já havia morrido. Acabou. Estava morto. E uma nova chance veio. Lázaro é o fim. Porque Lázaro, ele estava morto há 4 dias. Só para você entender um pouquinho da cultura, os judeus acreditavam que até o 2º dia uma alma poderia estar vagando e ela poderia voltar para o corpo e essa pessoa voltaria. É assim que eles acreditavam. Por isso que Jesus ressuscita no 3º dia. E Lázaro ressuscitou no 4º dia. Tipo assim, é para acabar. Estava cheirando mal. Irmão, tem coisa na minha e na tua vida que está cheirando mal já. Mas quando Jesus passou, e ele ficou com tristeza, porque o amigo dele havia morrido, Lázaro. E Jesus vai ao encontro de Lázaro. E quando ele chega na frente do túmulo, ele fala: Lázaro, vem para fora. Eu estava conversando esses dias, pensando esses dias, por que Jesus falou: Lázaro, vem para fora? Porque se Jesus não fala o nome de Lázaro, ia ser uma correria no cemitério. Irmão, se Jesus chega na frente do cemitério e fala: vem para fora, levanta tudo, irmão. Vem tudo. Aí ele: Lázaro, ou para os outros, não é nós. Ele diz: Lázaro vem, e Lázaro vem. E aí tem a pedra, e você sabe, tem que retirar a pedra. E naquele dia, uma nova chance. Lázaro é o fim. É o fim. Para aquele que pensa que quando acabou o fim, sabe o fim? Não é? Sabe o poço? Tem o poço, tem a laminha do poço. Você está enterrado na lama do poço. Não é só no poço, é o fim. Não é só falido, é falido devendo. Sem chances. Não tem mais. Lázaro é o fim, é o último estágio. E Lázaro teve uma nova chance, porque a vida passou diante da morte. Jesus cruzou o caminho de Lázaro também, e mudou tudo. E
O povo de Israel, não sei se você conhece a história, o povo de Israel ele pecava constantemente e Deus libertava constantemente. Era um pecar e libertar, que impressionante. Mas mesmo assim, Jesus dava chances constantemente para o povo de Israel. Eu vou contar uma história para você que você conhece, está escrito em Oséias. Se você não conhece, vai conhecer hoje. Conta a história de uma mulher, ela era uma prostituta. E o profeta Oséias recebeu uma ordem de Deus. Oséias, casa com essa mulher. E Oséias está amarrado. É a linguagem atual, tá? Linguagem de hoje. Não posso casar com a prostituta. Mas eu quero que tu case com ela porque tu vai profetizar sobre o meu povo. Deixa eu abrir um parênteses aqui também. Irmão, eu tenho um chamado profético. Se você tem um chamado profético, eu tenho uma palavra para você. Antes de você profetizar, você vai sentir. Porque um profeta só profetiza o que ele sente. Ele vai sentir o coração de Deus antes de profetizar. Oséias era um profeta, ele teve que sentir o que Deus sentia. E Deus mandou Oséias casar com a prostituta, e ele casa. Não dá pouco tempo, ela trai Oséias e tem um filho. E Oséias fala, acabou, recebe ela de volta. Mas Deus recebe ela de volta, ele recebe ela de volta, ela trai ele de novo e tem outro filho. E ele fala, agora acabou, Deus, recebe ela de volta. E ele recebe ela de volta, ela trai ele de novo e tem outro filho. E Deus fala, recebe ela de volta. E aí Oséias vai lamentar com Deus e Deus fala assim, sabe o que você está sentindo, Oséias? O que é, Senhor? É o que eu sinto quando o meu povo me trai. É o que eu sinto quando eu vejo alguém se ajoelhar diante de uma imagem de barro. Alguém que eu criei para minha glória, adorando o dinheiro, adorando o microfone, homens pregadores, é o que eu sinto, eles me traem. É isso que eu sinto, Oséias. Agora levanta a tua voz, Oséias, e profetiza para o meu povo. E Deus, assim como Oséias deu chances para aquela mulher, Deus constantemente dá chances para nós. E Ele diz, você me traiu, mas eu te amo. Você me traiu, mas eu te amo. Você me traiu, mas eu te amo. Você me trai, mas eu te amo. Você me engana, mas eu te amo. Você promete que vai orar e não ora. Você fala que vai fazer jejum e não jejua. Você diz que vai ler minha palavra e não lê. Você faz coisas e não faz. Você me engana, mas eu te amo. Se aproxima de mim. E a Bíblia fala que em Oséias está escrito que ele leva para o deserto. Por que ele leva para o deserto? Porque lá no deserto a gente lembra de Deus. Quer um lugarzinho para lembrar de Deus? É o deserto, irmão. Se você está esquecendo de Deus, eu te abençoo com um desertinho básico. De 30 dias. Bem básico, 30 dias assim, só para alinhar. Se você não se alinhar com 30 dias, um desertinho de 6 meses ajuda. Ou na dúvida, se você é bem teimoso, tipo o povo de Deus, 40 anos no deserto para ficar top. Então, quer um conselho? Em nome de Jesus, se rende à graça e pega essa chance que Deus está dando para você hoje. Antes que Ele te leve para o deserto. Porque Ele te ama tanto que Ele vai te levar para o deserto. Ele vai te cercar com espinhos. A Bíblia fala que Ele cercou com espinhos a mulher, a noiva. Como que é cercar com espinhos? Colocando coisas que ferem ao seu redor. E você é ferido por um, você é machucado por outro, e você não entende o que está acontecendo. Eu vou decifrar para você o que está acontecendo. Jesus está dizendo, volta para mim. Jesus está dizendo, volta para mim, eu te amo, eu te gerei, eu te escolhi no ventre da tua mãe, eu tenho um propósito contigo, volta para mim. Sai desse lugar que você está. Enquanto você estiver aí é espinho. Eu não vou tirar o espinho até você voltar para mim. E eu queria falar nessa noite sobre 2 personagens bíblicos que receberam 2 chances. Eu já pincelei aqui ministrando algumas vezes sobre eles, mas eu queria me aprofundar um pouquinho. E o primeiro deles é Moisés. Aleluia. Êxodo 32, versículo 19, diz assim: quando Moisés aproximou-se do acampamento no sopé da montanha e viu que aquela estátua em forma de bezerro e danças foram feitas pelas mãos dos israelitas, e irou-se profundamente e espatifou as tábuas de pedra no chão. Olha para mim. Moisés desce do monte. Ele desce do monte onde ele teve um encontro com quem? Com Telmo? Sim ou não? Não.
com o pastor, com o apóstolo, com o cantor gospel, não. Ele teve um encontro na conferência, no encontro com Deus, não. Ele teve um encontro com o próprio Deus. Não foi emoção. O Deus, criador dos céus e a terra, se apresentou para Moisés. Ele tinha 2 tábuas de pedra na mão. A Bíblia fala, você ler, que o Deus pegou o dedo dele. Presta atenção, irmão. Deus pegou o dedo dele e enfiou na tábua e começou a escrever. Você está entendendo o nível de encontro aqui, o nível de aliança que Deus está fazendo aqui? Deus estica o dedo dele na terra e escreve em umas tábuas de pedra. Moisés pega aquelas tábuas, é o decálogo, os 10 mandamentos. E ele desce com os 10 mandamentos assim, ó. E Moisés desce com zelo, porque foi Deus que deu. Moisés desce alegre, ele quer contar para os irmãos. Ele quer compartilhar do que ele viu. E Moisés desce apaixonado. Moisés não desce endemoniado, ele desce apaixonado. Ele desce querendo Deus. E querendo zelar pelo aquilo que Deus deu. Mas ele vê algo que entristece ele vê um bezerro de ouro formado pelos próprios irmãos. Uma idolatria. E de repente Moisés se ira. E no momento de ira, mesmo apaixonado por Deus, mesmo zeloso, mesmo sendo um homem que viu Deus, mesmo um homem que esteve na presença, na fumaça, viu a sarça ardendo, viu tanta coisa, agora Moisés comete um erro. E na minha opinião, um erro gravíssimo. Ele quebra as tábuas. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você: quebrar as tábuas aqui significa quebrar a aliança. E muitos aqui entre nós quebraram alianças que o próprio Deus fez com você. Você não fez comigo. Quando você desceu as águas do batismo, quando você falou eu quero Jesus, você não fez um voto comigo. Você não fez um voto com o seu pastor. Você não fez um voto com a sua igreja. Você fez um voto com o próprio Deus que te chamou. E esse voto foi quebrado por Moisés. E talvez tem gente aqui entre nós que quebrou esse voto. Mas em Êxodo 34, Deus chama Moisés e fala assim: Moisés, você é um prego, você é um mané. Isso não está escrito, tá? Você é um viajão. Você não honrou o que você prometeu para mim, Moisés. E agora, Moisés, eu vou te fulminar. Fica paradinho, que eu estou com um raio na mão. Isso, para mim não errar. Não. Deus fala para Moisés: corta 2 tábuas semelhantes às primeiras, porque você vai subir no meu monte de novo, e eu vou te dar de novo a mesma aliança. Então Deus chama Moisés e fala: sobe no monte de novo, eu vou te dar as tábuas de novo, eu vou escrever de novo. E aqui Deus manifesta no Antigo Testamento. Eu estou falando do Antigo Testamento, querido. Eu estou falando de um tempo em que era olho por olho e dente por dente. Eu estou falando de um tempo em que não teria graça, mas a graça de Deus já está sendo manifestada lá no Antigo Testamento. E Deus dando chances lá atrás. E aí eu quero falar de outra pessoa. Moisés, ele teve esse encontro. O Senhor, vendo o coração de Moisés, que errou querendo acertar. Por que Moisés errou querendo acertar? Porque Moisés ele tinha zelo pela presença de Deus. Ele, quando ele viu os irmãos se adorando a outro Deus, foi por zelo. Moisés não ficou, não é que ele não amava Deus, foi um zelo, e pelo zelo ele errou. Talvez talvez tem pessoas aqui, gente ouvindo pela internet, que saiu da igreja, sabe por quê? Porque viu coisa errada dentro da igreja. E isso é zelo. Você está zeloso. Você ama Deus e você não suporta ver gente subindo no púlpito e pedindo dinheiro para você ser abençoado. Você não aguenta mais ver gente prometendo terreno no céu, prometendo bênção porque você vai sacrificar o seu carro e aí Deus vai te amar. E aí você, por zelo, se afastou. É zelo, mas zelo não te dá direito de quebrar aliança. Como estão entendendo? Zelo não te dá direito de quebrar aliança. Mesmo sendo zeloso, ele quebrou uma aliança. E quantos de nós erramos? Quantos de nós erramos com os nossos filhos, com a nossa esposa, com o nosso marido, com a família, talvez querendo acertar? Quantos que vivem dentro da igreja e perdem a família achando que estão fazendo a coisa certa?
Mas o Senhor, vendo o coração, deu uma nova chance para Moisés. E Êxodo 34:1 diz, como eu falei, corta 2 placas de novo, Moisés, de pedra, semelhantes às primeiras. Sobe a mim na montanha e eu escreverei palavras de novo como as primeiras. Posso ouvir um amém? O Senhor é um Deus de chance. E eu quero falar agora sobre o segundo personagem. Quero falar sobre Pedro. Abra comigo em Lucas. Lucas capítulo 5, versículo 4 diz assim: assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão, Pedro e aos demais e lhes disse: ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão: mestre, eu tenho trabalhado durante a noite toda e nós não pegamos nada. Todavia, confiando na tua palavra, lançarei as redes. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, acenaram para os seus barcos que estavam próximos, aos amigos que estavam próximos com os barcos, ao ponto de começarem a afundar todos os barcos. Diante do tamanho do evento, Simão se prostrou aos pés do Senhor Jesus e declarou: afasta-te de mim, Senhor, pois eu sou um homem pecador. Escute. Aqui, nesse texto, Jesus está ensinando a Pedro de quem anda com Jesus não anda por vista, ou por experiência, ou por conhecimento, anda por fé. Pedro pescou a noite toda. Ele era um pescador. Jesus era filho de carpinteiro. Então Jesus entendia de madeira, não de pescaria. E Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, entra nas águas mais profundas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Jesus quer ensinar alguma coisa para você, Ele leva você para o profundo, Ele não fica no raso. Se você ficar de domingo em domingo, achando que vir aqui domingo, 1h30, resolve a sua vida, você vai continuar com as águas nas canelas. Você não vai para o profundo. Jesus falou assim, vamos um pouquinho mais para dentro, onde as águas são profundas. E lá dentro eu vou te ensinar, Pedro. E ele foi levado por Jesus com seus amigos para dentro, para o lugar mais profundo. E lá ele falou: lança a rede. Aí Pedro, eu não sei se Pedro era se fosse meio zoador, ele diria: Jesus, só um pouquinho, tu entende de madeira, meu irmão, de pesca sou eu. Pesquei a noite toda, nada, o mar não está para peixe. Mas Pedro, com a sabedoria que veio do alto, ele falou: Senhor, nós não pegamos nada, mas sobre a tua palavra, ou seja, pelo que tu estás falando, pelo que eu ouvi de ti, eu vou lançar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você for ler o texto antes, você vai ver que Pedro estava lavando as redes. Queridos, a rede estava lavadinha, a rede estava prontinha, já acabou, estava resolvida a situação. A noite inteira pescando, eu quero dormir. Aí Jesus fala: vamos entrar um pouquinho mais, vamos lançar as redes de novo. Mas Jesus, não vale a pena. Eu tenho experiência, eu tenho teologia. Jesus, eu sou de marketing, eu entendo. Jesus, eu entendo, eu sou profissional. Jesus, não fala de construção comigo, eu sou engenheiro. Jesus, tu não, só um pouquinho, desculpa, Jesus, mas quem entende desse negócio sou eu. Aí Jesus fala: lança a rede. E Pedro fala: tudo bem, debaixo da tua palavra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você caminha debaixo da experiência que você teve, você não anda por fé, porque Deus pode fazer diferente do que Ele fez um dia. Jesus curou um cego cuspindo no pó e fazendo barro. Teve outro cego que ele falou: você tem que ver? Vê. Ele viu. Deus teve várias formas de curar cegos. Deus, ele tem multiforma de ação. Então ele age como ele quer. Então ele não é no mesmo padrão. Se você andar pela experiência que você tem, você não vai experimentar um novo. Mas Deus sempre age assim, desta forma. Deus é Deus, ele age da forma que ele quer. Então não ande pela sua experiência. Jesus quer ensinar aqui: Pedro, para mim fazer algo novo na sua vida, para mim dar uma nova chance para você, eu preciso que você me obedeça. Eu preciso que você me ouça, Pedro, porque se você não me ouvir, eu não consigo fazer o que eu quero. Eu quero te dar uma grande pesca, mas eu preciso. Pedro, mesmo sendo pescador, com a experiência, quando Jesus quer mostrar a sua soberania e poder, Ele permite que nós tenhamos noites frustradas em nossas vidas. Vou repetir. Quando Deus quer mostrar o seu poder e a sua soberania, Ele permite que nós tenhamos noites frustradas.
Experiências de frustração fazem parte do crescimento no discipulado com Jesus. E Ele vai permitir que você se frustre com pescaria. Bem-vindo ao Evangelho. Ele vai permitir que a empresa não dê certo, Ele vai permitir que o seu relacionamento lá, naquela comunidade de fé não dê certo, Ele vai permitir que pastor frustre você, Ele vai permitir que pessoas decepcionem você, inclusive gente próxima de você engane você, para que você se frustre bastante, ou seja, tente pescar bastante e não pegue nada, e Ele fala, agora eu entro. Você tentou com toda a força, você fez seminário, você voou, desceu, você orou em línguas, desorou em línguas, você fez o que você pensou. Eu ministro numa escola, eu faço parte de uma equipe chamada Escola do Clamor, de Belo Horizonte, uma escola de missões. E é impressionante como os alunos chegam lá. Eles chegam assim, ó. Eles querem ir para a África a nado. Eles querem fazer missão, me manda para a Síria com Jesus no peito, dizendo o Alá não é Deus. 30 segundos de vida. Mas eles querem ir. Não, eu vou. Uma vez tinha um projeto para fazer, e o projeto de missão do menino era assim, o meu projeto era no Turquestão. Turquestão tem 99% de muçulmanos, 1% de cristão, tudo escondido. É um lugar, assim, bom de adorar Jesus. E ele falou, o meu projeto de evangelismo é o seguinte, eu vou contratar um carro de som, e eu vou chamar uma banda gospel, e eu vou lá e eu vou dizer, Jesus ama vocês. E eu falei, o seu projeto acabou aqui. Onde? Nessa loucura? Pensa em outra coisa, isso aí não vai dar certo. Porque você vai durar 60 segundos, querido. Você vai ligar o som e de repente um som chegará mais alto que o som do microfone. Jesus em fração de segundos. Mas eles chegam assim, porque... E aí eles chegam, fazem a escola e chegam na igreja deles, assim, querendo salvar. Criciúma se renderá em 30 dias. Criciúma vai para o estádio adorar Jesus, porque eu comecei um jejum. Estou falando. Por quê? Porque essa é uma empolgação. Aí ele começa a se frustrar. Ele orou, jejuou 30 dias, nada mudou. Ele fala, meu Deus, não adiantou nada, eu vou orar de novo. E ele ora, jejua. Está errado em orar e jejuar de jeito nenhum. Mas a força, ele está botando toda a força no que ele tem, no que ele pode, no que ele sabe. Ele faz, eu pesco. Eu parei de pescar. E eu conheço um monte de gente que foi para fazer a escola e hoje está desviado. Sabe por quê? Porque pescou a noite inteira, mas pescou sem Jesus. Você está tentando mudar o seu filho com toda a tua força, mas não convidou Jesus para entrar nessa pescaria. Você está tentando mudar os seus pais, você está tentando mudar pessoas que você ama, você está orando para Deus libertar pessoas, mas você esqueceu de que é debaixo da palavra dele que a pesca vem. Você esqueceu que não é na força do seu braço. E quero dar um conselho de graça para todos que estão aqui. A Bíblia fala que nós somos luz. Luz brilha, não fala. Fique mais quieto na sua casa e dê mais exemplo. Para de dizer para o seu filho que Jesus vai voltar, hein? Jesus vai voltar, hein? Para. Esse evangelho do medo. Ó, o Apocalipse, ó o cavalo branco. Ó, o cavalo branco já passou, está vindo amarelo. Aí se o cara for meio esotérico, ele vai dizer que é o cavalo da prosperidade, né? Que o amarelo traz riqueza. Eu teve um ano aí que eu botei na rede social, até meio que viralizou. Eu escrevi uma coisa sobre na virada do ano. Eu falei o seguinte, que se usar vermelho trouxesse sucesso na área conjugal, nenhum bombeiro divorciava. Se usar amarelo trouxesse prosperidade, ninguém do correio era pobre. O pessoal que estuda no Sedup está tudo rico. E se usar branco trouxesse paz, nenhum médico tomava remédio para suicidar.
que adianta passar o ano inteiro nas trevas e passar virado ano de branco? Voltando, você é luz, luz brilha, não fala. Quer um conselho? E vai para o seu quarto. Fala para Jesus o que você precisa ouvir, o que você precisa dizer. Coloque seu filho, seu marido. Você está mudando seu marido falando. Eu vou dizer uma coisa, vou dar um conselho para vocês, mulheres. Por favor, absolvam. Quanto mais você manda orar a Bíblia, pior é. Gera dentro de nós um sentimento de ira. Você leu a Bíblia essa semana? Não cobre. Não cobre. Marido, você hoje jejuou? Fala. A minha vida cuido eu. Para não dizer outra coisa. Conselho para as mulheres: não fale. Não vença falando. A Bíblia fala que a mulher que fala muito é uma goteira. Irmão, goteira é método de tortura. Você sabia disso? Foi usado na Segunda Guerra Mundial. Goteira, método de tortura. Depois de 1 hora, parece uma tonelada. Aquilo ali incomoda. Então, vou dar um conselho. Guarda um pouquinho mais, vai para a oração e deixa Deus agir. Ouve o que Ele tem e joga a rede. Posso ouvir um amém, não? Ouve Deus, ouve o que Ele tem dito para você e joga a rede. Aí você vai ver a pesca que você vai ter, querido. Para de tentar com o teu braço. Quando Jesus, nós só teremos uma nova chance. Poderemos experimentar um milagre se obedecermos a sua palavra. Sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Lázaro ouviu a voz de Jesus e saiu para fora. A Bíblia fala em João 5,25 que os mortos ouvirão a Deus. Deixa eu dizer uma coisa, sabe quem ouve Deus? Quem é morto. Como assim, irmão? Que loucura é essa? À medida que você morre para esse mundo, mais você ouve a Deus. À medida que você perde para esse mundo, mais você ganha de Deus. À medida que você renuncia, mais você ouve a Deus. Os mortos ouvirão a Deus. Sabe por que Lázaro ouve a Deus? Porque estava morto. Eu e você precisamos morrer mais para as nossas vontades, nossos desejos, para a nossa carne, para o Espírito Santo poder falar com a gente. Lázaro ouviu porque estava morto. E eu acredito que para a gente experimentar uma nova chance que Deus tem para a gente, nós precisamos morrer. Precisamos ouvir Deus, e Deus quer dar chance para mim e para você. Moisés precisou cortar as pedras de novo, subir no monte de novo. Isso dá trabalho. Cortar as pedras volta, obedece. O que Deus tem te dito? Obedece. Ei, escuta, obedece. Eu não sou de fazer apelo, chamar aqui na frente, você que está desviado. Não é um hábito meu, não é um hábito nosso de fazer isso. Mas se porventura um dia, mas eu vou me envergonhar, que vergonha que você tem. Se eu fosse Pedro, eu dizia, Jesus, tu vai passar vergonha, Jesus, não peguei nada. Jesus, tem certeza, Jesus, eu não quero que tu passe vergonha, Jesus. Jesus sabia o que estava falando. Não duvide do que Deus fala. Pedro precisou pegar as suas redes lavadinhas e voltar para o mar. No mesmo lugar onde a pesca foi frustrada, ouça a voz de Deus nessa noite, escute. No mesmo lugar onde a pesca foi frustrada, Deus deu uma grande pesca. Uma noite de pesca frustrada antecipa uma grande pesca. É porque nós não vemos o dia de amanhã. Ele vê. E ele sabe que a pesca se frustrou, ele sabe que não deu certo. Ele sabe que o seu casamento está aqui com uma tinta por cima, que se tirar a tinta cai. Ele já sabe que está frustrado, ele já sabe que a sua fé caiu, ele já sabe que você quebrou a aliança dele. Ou você acha que Deus não vê o WhatsApp também? Ele está no grupo, irmão. Deus está no grupo. Minha filha contou uma história de que Jesus falou no grupo do WhatsApp: alguém aqui vai me trair. Aí Pedro perguntou no grupo: serei eu, Senhor? Logo em seguida, Judas saiu do grupo. Faça igual a Pedro: serei eu, Senhor? Se for eu, me corrige antes de eu errar. E se eu errei, me dá uma chance. Não sai do grupo. Fica.
Mas, irmão, eu estou quebrado. Eu ouvi um testemunho lindo ontem, lindo. A pessoa vai contar aqui um dia para nós. Mas um dia, num culto aqui, que eu comecei um culto aqui, eu comecei dizendo, você que usou cocaína, usou droga, antes de vir para o culto, essa semana, Deus está dizendo que você pode sentar à mesa, Ele te liberta hoje. Eu vou dizer uma coisa para você, teve uma pessoa que entrou assim, e faz um mês que ele não usa mais, ele ia ser internado no outro dia, na segunda-feira, ele largou o vício, ele está liberto. Ele vai contar o testemunho, a pessoa vai vir contar. Mas sabe o que é isso? É porque ela ouviu, ela deixou a voz do Senhor entrar naquele túmulo. Deixa a voz de Jesus entrar no túmulo dizendo, Lázaro, vem para fora. Deixa a voz entrar. Ouça a voz dele. Ele pode libertar você hoje. Dá um sorriso, irmão. Ele pode tirar você desse calabouço hoje. Ele pode tirar, escuta, ele pode pegar essa depressão assim, ó. Depressão, sai para fora. E se ele disser, a depressão tem que obedecer. E pode estar fedendo, irmão. Sabe o que significa isso? Pode estar no alto nível, nível ó. Se ele deu uma ordem, tem que obedecer. A morte foi embora, a vida entrou dentro daquele túmulo. Tecidos que estavam em decomposição foram refeitos, porque Deus deu uma ordem. A voz dele é como o som de muitas águas. Quando ele manda, a terra obedece. A Bíblia diz que Jesus estava no barco dormindo. Escute. E de repente, o barco começou a ser açoitado com ventos e tempestades. E Jesus dormindo. No meio da tempestade. Jesus descansa no meio da tempestade. Você não, mas ele descansa. E aí foram acordar Jesus, o ministério do balde. Jesus está afundando, pega um balde, ajuda a gente. Sempre tem um ministério do balde, quer resolver com balde. E Jesus levanta e a Bíblia fala que ele mandou a tempestade e o vento dormir. Sabe o que eu aprendi aqui? Que o estado da situação quem decide é Jesus. Se Jesus está dormindo, todo mundo dorme. Ele que manda. Pode ter vento que for, é ele que manda. Uma noite inteira de pesca frustrada pode antecipar a maior pesca da sua vida. Ele pode te surpreender. A pesca foi tão grande que quase romperam as redes e tiveram que chamar barcos vizinhos, ao ponto dos barcos quase afundarem. Eu quero ir um pouquinho mais e vou encerrar aqui. Marcos 16, versículo 7 diz assim: Ide, dizei aos discípulos e a Pedro que ele está seguindo adiante de vós para a Galileia, lá vocês o verem. Vocês vão ver ele novamente como ele disse. Escute. As mulheres foram no túmulo ver Jesus. E só para você entender o contexto, Pedro acabou de negar Jesus 3 vezes. Tipo assim, a gente. Tipo você. Que negou 3 ou mais. E aí Pedro estava muito triste, acredito eu, e a Bíblia fala que ele chorou amargamente. E agora Jesus, um anjo aparece, olha que interessante, ele aparece para as mulheres que foram no túmulo, e o anjo diz assim: gente, vão para os discípulos, e avisem os discípulos, e a Pedro, que assim como eu prometi, eu estou indo encontrar eles na Galileia. Eu vou repetir para você entender. O anjo disse para as mulheres: avisa os discípulos e a Pedro. Avisa os discípulos e a Pedro. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que Pedro era? Pedro era um discípulo. Precisava dizer o nome de Pedro? Avisa os irmãos que estão no culto na papai domingo à noite. São avisados. É como se eu chegasse aqui e dissesse assim: gente, Deus tem um recado para vocês. Renan, para você também. Mas por quê? Por quê? Por que Jesus cita o nome de Pedro? Por que o anjo cita o nome de Pedro? Porque eu tenho convicção que Pedro não se sentia mais um discípulo. Eu tenho convicção que Pedro estava se sentindo o pior dos piores. Ele acabou de negar o mestre. E tem dias, escute, não despreze profecia do tipo: assim diz o Senhor, eis que estou contigo. Eu já fiz isso. Eu já disse que esse tipo de profecia é fácil dar. Mas eu vou dizer, tem dias
que a gente precisa ouvir isso. Tem dias que a gente ouvir de Deus, eis que estou contigo, é tudo que a gente precisa. Não despreze nenhum tipo de profecia que vem de Deus. Aquele dia, o nome de Pedro tinha que estar na boca do anjo, porque se a mulher chegasse e dissesse: olha, gente, os discípulos aqui, ei, ele ressuscitou, pode ir para Galileia. O anjo falou, ele não está mais no túmulo, podem ir. Eu acho que Pedro não iria. Eu imagino elas falando: ei, podem ir. Pedro, o anjo falou o seu nome, é para você ir também. Sabe o que Deus estava dando para Pedro? Uma chance. E aí a história vem contar que Pedro, quando foi morrer, iriam crucificar Pedro. Ah, tu ama esse teu Jesus? Amo, mas tu não vai negar agora, eu não nego mais. Mas nós vamos te crucificar. E a história paralela conta que Pedro disse: não, por favor, eu não sou digno. Me crucifica de cabeça para baixo. Porque eu não sou digno de morrer como meu amigo. Quem muito foi perdoado, muito ama. E um cara que negou Jesus 3 vezes, morrer crucificado de cabeça para baixo, é porque esse cara entendeu a chance que Deus deu para ele. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui. Ele está estendendo a mão para você essa noite. E Ele está dizendo o seu nome, se você precisa ouvir o seu nome. Talvez você entrou aqui dizendo essa noite: Deus, fala comigo. Ele está falando com você. Ele está dizendo: avisa os meus filhos lá no culto e a minha filha. Avisa todos e avisa ele também. E coloque o seu nome na boca do anjo agora. Avisa os discípulos e a ele. Avisa os discípulos e a ela. E essa noite é uma noite de chance. É uma noite de reconciliação, de aliança quebrada. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu entendo um pouquinho, não muito, de batalha espiritual. E os irmãos do louvor, sabe a luta que foi para ministrar aqui hoje? Eles estavam em guerra, nunca foi desde que a gente estava aqui. Desde que a gente veio para esse culto. Deu problema no microfone. Desde o começo eu estava sentindo: o diabo não quer que a palavra seja ministrada hoje. Porque hoje Deus vai restaurar Pedros aqui hoje. Deus quer chamar Pedro de volta. Deus quer chamar Moisés de volta. Moisés, eu te chamei. Você quebrou a aliança comigo, eu quero renovar a sua aliança. O Diego, sem saber, compartilhou o testemunho dele de santidade e temor. Tem gente que está aqui vivendo aqui, que quebrou sua santidade. Deus quer renovar você. Deus quer te dar uma chance de começar de novo, Zaqueu. Deus quer uma chance de começar de novo. Ele quer trazer vida de novo onde há morte, Lázaro. Ei, você merece ser apedrejada. É o que você merece, é o que está escrito. Mas o Senhor está dizendo: ninguém vai tirar pedra em você hoje. Hoje não é dia de tirar pedra. Hoje é dia de salvação. Hoje não é dia de condenar, é dia de salvar. Ninguém coloca pedra em você hoje. Aqui não. O que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você essa noite não é dia de pedrada. Essa noite é dia de reconciliação. Essa noite é dia de chance. E Deus quer dar uma chance para mim e para você. Deus quer dar uma chance para mim e para você. E aqueles que precisam de chance, Deus está falando com você. Se você quer voltar para aquela aliança que um dia você tinha, quando o nome de Jesus emocionava você, quando você subia no monte e não precisava de banda tocando, era você e Deus, e lá Ele falava com você. Lembra, Moisés, quando você subia no monte, Moisés? Moisés, lembra, Moisés, quando você subia no monte, Moisés? Sobe no monte de novo. Lembra? Eu quero te dar uma aliança nova, Moisés. Pedro, está frustrado, né, Pedro? Teu casamento não era o que você esperava, né, Pedro? Sua esposa te enganou como você não imaginava, né, Pedro? Seu marido enganou você, né? Você não esperava isso, né, Pedro? A pesca foi uma frustração, né, Pedro? Pois é, Pedro, vem nas águas mais fundas que eu quero te ensinar, Pedro. Vem aqui no lugarzinho mais fundo, Pedro, que eu quero te ensinar, Pedro.
Eu quero te ensinar que uma pesca não é nada perto da minha palavra. E se eu der ordem para Lázaro, ele tem que vir para fora. E essa noite tem Lázaros na sua vida que precisa voltar. Coisa que já fede, irmão. Você não acredita mais. Eu quero dizer uma coisa para você. Nós vamos cantar uma canção, nós vamos orar aqui. Tem pessoas que estão aqui, escute o que eu estou dizendo, é pontual o que eu vou dizer agora. Tem pessoas que estão aqui, que há anos não sente a presença de Deus e não se derrama na presença de Deus. O Espírito Santo vai visitar você onde você está. E você vai voltar a sentir a presença do Espírito Santo, teu amigo. Escute o que eu estou dizendo, essa noite é uma noite de chances.